Então, para começar aqui o nosso curso, nada melhor do que alguns depoimentos de uns colegas que fizeram o credenciamento comigo. E após isso a gente já inicia literalmente o nosso curso. Bom,
cartão de visita, né? Quando você credencia alguns colegas e os colegas ali se dispõem a gravar um vídeo falando sobre a sua experiência. E tem colegas aqui que eu dei o credenciamento em 2017, 2018, e hoje são colegas que são referências nas suas cidades e utilizam muito o sistema Health Start. Para quem não me conhece, eu sou o Anderson, eu sou professor num curso em São Paulo, no Instituto Prado, sou professor fixo lá e sou habilitado, certificado pela Health Start para dar esse credenciamento, que é um curso dos aparelhos ortopédicos pré-fabricados aqui no Brasil. Então, para vocês entenderem, mais ou menos como se fosse um credenciamento, um curso de um sistema como o Invisalign, que é um sistema de aparelhos pré-fabricados ortopédicos, tá? Só para vocês entenderem como funciona. E eu, de alguns anos para cá, eu venho me especializando, me atualizando nos Estados Unidos com a equipe, o time da Health Start, para manter a minha certificação e poder, com isso, trocar essa experiência com vocês aqui no Brasil, em todos os lugares aí que eu sou professor convidado, em alguns cursos aqui do Brasil e alguns cursos também fora do Brasil. Bom, pessoal, então é um prazer estar aqui. Mais uma vez eu agradeço o convite do professor Castão, da professora Renata. Eu tenho certeza que hoje vai ser um dia muito legal, um dia longo. Tenho certeza que vocês vão conhecer muitos aparelhos aqui que pode e vai ajudar vocês a facilitar essa prática, a trabalhar. Quem não atende criança vai pensar diferente, vai pensar nessa possibilidade. Olá, bom dia, tudo bem? De atender, ou passar a atender criança, porque é uma abordagem muito simples de se trabalhar, mas ela requer alguma técnica. Então, eu costumo dizer que o simples pode ser até mais complexo do que o difícil. A gente precisa ter um conhecimento ali para atingir os nossos objetivos. Então, eu vou começar explicando para vocês como funciona o nosso curso de credenciamento. Esse é um curso de credenciamento que a gente tem também esse curso de maneira digital, 100% online, e é um curso presencial. E hoje eu estou sendo convidado aí para várias instituições do Brasil para dar esse curso de credenciamento dentro da grade de pós-graduação. Hoje esse curso já é um curso fixo em alguns cursos de pós-graduação, principalmente aqui em São Paulo, Brasília, Recife, a gente já está dentro da grade com esses aparelhos, tá? E hoje aqui, para a gente se conectar, é bem interessante a abordagem do sistema Health Start. Eu vou falar sobre ortopedia literalmente com vocês, sobre OFM. Por quê, pessoal? Os aparelhos em si são dispositivos que eu vou ter ali como possibilidade de tratamento, mas a gente não pode esquecer alguns princípios fundamentais da ortopedia funcional dos maxilares, que muitas vezes a gente acaba esquecendo, porque hoje a busca pela estética é gigantesca. Só que como são aparelhos, especificamente 90% dos aparelhos que vocês vão conhecer, são aparelhos indicados para crianças em crescimento, em desenvolvimento. E o sorriso é uma consequência de um bom trabalho de base ortopédico, de um equilíbrio muscular, respiratório. Então, antes de eu começar a falar sobre o primeiro aparelho, eu preciso me conectar com vocês ortopedicamente. Quem está acostumado a trabalhar com crianças vai ficar bem mais fácil essa conexão, mas quem não está acostumado, eu tenho certeza que vai se conectar e a gente vai adentrar ao primeiro aparelho de uma maneira diferente. Então, por isso que eu começo o credenciamento falando sobre alguns pilares da OFM, falando sobre respiração bucal e sobre bruxismo do sono. Por que esses aparelhos, mesmo aparelhos considerados aparelhos
flexíveis, maleáveis, são eficazes no tratamento do bruxismo do sono. Então eu vou mostrar para vocês. Após isso, a gente começa a falar sobre os aparelhos especificamente. O primeiro modelo que eu vou falar é o aparelho Habit Corrector. O Bergensen, professor que idealizou esse sistema, ele foi muito feliz, porque quando vocês pensam em um aparelho para correção de mau hábito oral deletério, olha só, até a nossa colega aqui no relato dela, ela falou que adora o aparelho Habit Corrector. Vocês vão perceber hoje, no decorrer do dia de hoje, que os aparelhos, eles estão, o nome dos aparelhos, muito atrelados à principal indicação de cada um. Então, por exemplo, Habit Corrector são aparelhos para maus hábitos orais deletérios, como queixa principal. A gente sempre tem que respeitar a queixa principal dos nossos pacientes. Então, é um aparelho que tem como uma das principais indicações a correção de maus hábitos orais deletérios. Posteriormente eu vou falar sobre um aparelho chamado Class 3 Applies. Então eu já vou pressupor ali que esse aparelho é para correção de Classe 3. Ou ele é indicado para Classe 3, ou ele é indicado para um pseudo Classe 3, um paciente com uma mordida cruzada. Tudo bem? Posteriormente eu vou falar sobre um aparelho chamado Night Guide. Night Guide, olha só, night de noite, guide de guia. Guia de elução noturna. O paciente praticamente vai usar esse aparelho 90% do período durante o sono. Depois a gente vai falar dos aparelhos oclusogais, que são os aparelhos mais conhecidos. Guia de erupção, oclusogais. E para finalizar o dia de hoje, a gente vai falar também sobre um aparelho para dentição permanente, o Ortho-T série N para adulto. Temos sim, o sistema Health Start tem um aparelho ortodôntico para adulto, para correção de classe 2, alinhamento dentário, um aparelho móvel. Olha que legal, pessoal. E dentro da nossa abordagem de hoje, eu vou falar um pouco sobre como motivar os pacientes, porque um dos pilares para a gente ter aquela palavra que hoje é bem dita, em todo o curso que vocês vão, eu acho que vocês escutam essa palavra, previsibilidade. Previsibilidade é uma palavra que está na moda agora, todo mundo fala sobre previsibilidade, mas previsibilidade, pessoal, só tem se tiver colaboração. Tudo bem? Só é previsível se tiver colaboração. E essa colaboração do paciente é um dos pilares para a gente obter sucesso no nosso tratamento. Olá, tudo bem? Bom dia. Tudo bom? Sim. Estou chegando. Não tem problema, normal. Tá bom, pessoal? Então, eu vou falar algumas técnicas motivacionais e como eu trabalho com esses aparelhos e obtenho sucesso. E claro, como vender no final, a gente vai abordar bem isso, como vender o tratamento, quanto que eu cobro, eu vou passar referência aqui de quanto eu cobro e quanto a maioria dos colegas cobram que trabalham com esses aparelhos, como funcionam as consultas. Isso é importante e relevante, não adianta se você não sabe como você cobra do paciente, como que funcionam as consultas, como que é esse atendimento, se são aparelhos pré-fabricados, fica difícil. E técnicas motivacionais. Então hoje a gente vai ter aqui um dia longo, basicamente a gente vai estar encerrando hoje por volta das 18 horas, assim, um dia bem completo. O credenciamento é dividido em duas partes, eu não sei se vocês costumam fazer intervalo para o café. 10 horas. 10 horas do café, tá bom? Depois meio-dia. Meio-dia. Até as 2. Até as 2. 2 Tá. às 6. Tá. Aí às 4. 4 outro café, então tudo bem. Você vai ter muitas pausas, então por volta das 18 horas aí a gente vai estar concluindo o nosso dia de hoje. Já dando um spoiler já para vocês, desde o começo. No começo do curso, é um pouquinho mais difícil de entender
alguns detalhes. Mas esses detalhes e essas dúvidas vão ser todas esclarecidas no decorrer do curso. Fiquem tranquilos, que muitas vezes, pessoal, o que acontece? Vocês não entendem e pode ser que algum colega comece a fragmentar muito até a aula e atrapalha o andamento da aula e o entendimento do outro colega. Mas a aula é muito intuitiva e ao final de cada módulo eu vou abrir para as perguntas. Então vocês podem me perguntar tranquilamente, porque a gente só vai evoluir para o módulo 2 se todo mundo já tiver com as suas dúvidas esclarecidas, tá bom? No começo, o entendimento, o engajamento é um pouco mais difícil, mas eu tenho certeza que provavelmente lá para o período da tarde todo mundo já vai estar por dentro de como funciona cada um desses aparelhos aqui e vai ficar tudo mais simples. A gente vai falar sobre casos, eu vou mostrar vários casos para vocês, vocês vão ganhar um e-book com muitos casos de todos os aparelhos. A empresa Ortoguia, ela fornece um kit muito interessante, inclusive depois ela vai entrar em contato com cada um de maneira individual e vai mandar um kit para cada um aluno que está aqui, tá bom? Depois ela vai mandar um kit bem legal para os alunos, então vocês vão ter todo o apoio quando estiverem no Brasil, precisar de algum aparelho, vai ter uma equipe técnica para auxiliá-los lá na seleção dos casos, então fiquem tranquilos que vai ser bem legal. Apoio para planejar os casos, vocês vão ter. A certificação Help Start também, todos aqui vão ter a certificação. Vocês vão receber um contrato num grupo que vocês vão adentrar. A Ortoguia vai mandar todo o material de apoio nesse grupo de WhatsApp. Vocês vão receber um contrato que a Ortoguia sugere para vocês trabalharem com esse tipo de aparelho, tá? Contrato de aparelhos funcionais, dicas no decorrer de todo o curso, desconto e um e-book com mais de 300 casos de cada aparelho. Isso é bem importante e relevante, porque isso facilita na hora da abordagem aos nossos pacientes. Todo dentista e ortodontista tem que ter um pouco de vendedor. Não adianta. A gente vende tratamento. Então, não adianta ter timidez, mas para você vender, você precisa ter um conhecimento técnico do que você está propondo para o seu paciente. Então, esse e-book é bem interessante, vocês podem salvar, vocês vão baixar, fazer o download, vocês podem salvar no tablet ou no computador e mostrar para os seus pacientes casos parecidos com a maloclusão do seu paciente em si. Isso facilita na abordagem e na venda do tratamento, ali especificamente com esses aparelhos do sistema Help Start. E o que seria esse sistema Help Start, Anderson? O que é esses aparelhos? Assim, eles são um programa completo que oferece a oportunidade única para vocês tratarem os seus pacientes em todas as fases. Pré-ortodôntica, quando ele fala de pré-ortodôntica, é abaixo dos 5 anos de idade, pessoal. Tem aparelhos aqui, olha, que você consegue tratar pré-ortodonticamente, aparelhos educativos abaixo dos 5 anos de idade, dentição ou dentadura decídua, dentição ou dentadura mista e permanente. Então, vocês vão conhecer aparelhos para todo o perfil de paciente que vocês têm no consultório. Olha, eu atendo pacientes na dentição mista, vai ter um aparelho específico para dentição mista. Vocês vão conhecer, Anderson, nossa, eu gosto de atender bem precocemente. Eu tenho pacientes que eu faço um tratamento preventivo a partir dos 4 anos de idade. Vai ter aparelhos que você pode indicar para esse perfil de paciente. Anderson, tem um paciente adulto. Vai ter aparelho para você indicar para o paciente adulto que você trata. Então, é um programa completo com mais de 50 anos de experiências clínicas e científicas. Hoje, já são mais de 6 milhões de pacientes tratados no mundo e é vendido
comercializado em mais de 40 países. Tá bom? Então é comercializado na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, no Brasil. A Ortoguia é a detentora aqui do registro. É bem interessante porque são aparelhos que aparentemente são aparelhos modernos. Quem olha aqui até acha que são aparelhos recentes, mas são aparelhos que já têm muitos anos no mercado. Isso traz credibilidade porque são aparelhos que já foram muito estudados, foram estudados aqui em Bauru, tem muitos artigos publicados sobre os aparelhos no mundo todo, então vocês podem e devem utilizar tranquilamente esse sistema, que é um sistema incrível. Quem inventou o sistema e idealizou o sistema foi o professor Berges. Ele é um grande ortodontista, cientista americano, especialista em crescimento facial. E para vocês terem uma ideia, essa revista agora, que ele foi capa em 2021, no verão de 2021, hoje ele tem por volta de 85 anos. Você chegou a conhecer o Berges? Não, pessoalmente? Ele tem por volta de 85 anos e ele estava lá no congresso agora, que eu fui recentemente lá em Chicago. Pessoal, entusiasmado, olha só, novas tecnologias e planos para o futuro. É um visionário. Hoje, os aparelhos dele serviu de referência para vários alinhadores que tem aí hoje no mercado. São aparelhos que eu tenho certeza que vai fazer total diferença para vocês, por isso que o professor me trouxe aqui. Eu já fui no outro instituto dele e foi muito legal a abordagem lá com os alunos do outro instituto, inclusive já estão colocando em prática a utilização do sistema, que é um sistema muito simples, voltado para uma ortodontia atual de hoje. Dessa ortodontia digital, que não é o futuro, já é o presente. Dessa ortodontia sem moldagem. Então, os aparelhos estão bem dentro dessa ortodontia que vocês buscam, de uma ortodontia moderna, atual de hoje. E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito desses aparelhos. Mas antes da gente literalmente adentrar aos aparelhos em si, eu preciso refletir com vocês sobre alguns aspectos, alguns pontos importantes. Quando a gente fala de ortopedia funcional dos maxilares, eu penso construir crianças para não reformar adultos. O objetivo é o que, pessoal? O objetivo é a estabilidade. Quando a gente trabalha ortopedicamente, a gente pensa em equilíbrio, bases ósseas, controle respiratório. A gente pensa em favorecer para essa criança, para esse paciente em crescimento, um direcionamento favorável para que eu possa ter estabilidade oclusal. Então, o sorriso é a consequência desse trabalho de base ortopédico. Eu não trato nenhuma criança sem pensar na ortopedia. Porque não adianta vocês, eu tenho certeza que vocês já passaram por isso, não adianta você fazer um tratamento voltado para um alinhamento dentário sem remover um mau hábito oral deletério. Você vai ter recidiva após tratamento. Então, eu preciso dessa estabilização das bases ósseas, dessa estabilização respiratória. A respiração é muito importante, posicionamento lingual, para eu ter estabilidade. E eu vou mostrar aqui para vocês, antes de eu me adentrar no primeiro aparelho que eu vou falar, que é o Abit, eu preciso mostrar alguns pontos para vocês que não estão ou estão habituados refletirem comigo da importância, porque depois vai ficar bem mais fácil na hora da abordagem, na escolha do aparelho, após esse entendimento inicial. Eu costumo dizer que na ortopedia a gente tem pilares fundamentais, pilares que são muito importantes para a gente obter sucesso na segunda fase do nosso tratamento. Eu não posso pensar em tratar um paciente sem olhar a questão lingual do paciente, sem olhar a questão respiratória do paciente, porque com isso eu vou ter um equilíbrio e a ortopedia é baseada em estímulos. Estímulos
não é força. Por isso que os aparelhos ortopédicos, os tradicionais, são aparelhos um pouco maiores, que incomodam a utilização porque eles afastam tecido, musculatura. E o paciente ali precisa fazer determinados exercícios, né? Para conseguir os objetivos ortopédicos. Então, não são diferentes esses aparelhos que vocês vão conhecer, apesar de serem aparelhos pré-fabricados. Mas eu não posso pensar em tratamento ortodôntico, principalmente infantil, sem olhar com carinho para o posicionamento lingual, descanso da língua em contato ao palato superior, uma deglutição favorável, não uma deglutição atípica ou adaptada. Por quê, pessoal? Aqui eu estou pensando muito na origem e na causa da maloclusão. Eu não estou focado em resolver só o alinhamento dentário. Eu penso e olho para o meu paciente e penso na causa. Por que aconteceu isso? Então, quando a gente pensa em ortopedia, a gente busca refletir muito sobre a causa e a origem da maloclusão. Então, isso é diferente, essa abordagem é diferente. A gente olha para o paciente de uma outra maneira. Respiração. Respiração é tudo que a gente pode deixar para os nossos pacientes, uma respiração correta, nasal. É tudo, porque eu vou ter a purificação do ar, eu vou ter a proteção. Quem aqui nunca teve um paciente que está sempre com alergias? Então ele está com algum problema respiratório, paciente respiradores bucais, ele tem uma postura diferente, os ombros para frente, cansado, falta de selamento labial, micros despertares durante o sono, não dorme direito. E esse paciente vai conseguir se concentrar para estudar, para se divertir, para brincar no outro dia? Não, isso acaba influenciando, pessoal, em tudo. Então eu quero mostrar, bem nesse começo, antes da gente começar a falar em tratamento e sobre os aparelhos especificamente, a importância desse diagnóstico, dessa abordagem inicial quando a gente vai tratar os nossos pacientes kids. Equilíbrio mastigatório, fonação e postural. Pacientes que só mastigam de um lado, que só estimulam um lado de crescimento. Isso é ortopedia. Paciente que você olha e fala, nossa, tem uma simetria facial. Por quê? Porque ele só mastiga de um lado, ele só estimulou um lado ali de crescimento. Então a ortopedia trabalha isso. E os estímulos neurais, estímulos que são utilizados, que esses aparelhos são utilizados para promover, que voltam como remodelação e crescimento. Isso é fundamental. Quando a gente fala de ortopedia, a gente não fala de força. São estímulos de frequência de uso e colaboração. Isso é importante vocês entenderem também, porque com isso, com esses pilares, eu vou ter a minha casinha bem estruturada, olha só, e bem equilibrada sobre concreto, não sobre areia, porque um bom ortodontista é aquele ortodontista que faz um bom diagnóstico, que faz um bom planejamento, e além de tudo isso, pessoal, para a gente ter sucesso, um pilar que é fundamental é a colaboração, a cooperação dos nossos pacientes. Sem a colaboração a gente não tem a previsibilidade. Então, para eu ter a minha estrutura bem equilibrada, as minhas bases equilibradas, eu preciso olhar com carinho para essas situações. E principalmente quando a gente fala sobre respiração bucal. Respiração bucal é um mau hábito oral deletério muito comum, que muitas vezes passa ali e a gente acaba não dando toda a atenção que esse mau hábito oral deletério merece. E isso é muito importante.